Olá, Sanga, tudo bem? Voltando aqui para darmos continuidade ao assunto proposto, né? A reconexão cósmica. E vocês devem ficar pensando, pelo menos, né, um bom número de pessoas, mas o que é isso, né? Reconexão cósmica. Mas a verdade é que assim, então vamos situar isso. Estamos aqui vivendo uma história de seres humanos nesse planeta. E esse planeta, ele é um planeta de terceira dimensão. Na terceira dimensão existe exatamente essa materialidade. E onde essa materialidade, ela é muito importante. Ela tem uma predominância, vamos dizer assim. Então, quando a gente está vivendo a nossa vida como ser humano, o que acontece é que a gente vive muito envolvido com todas essas questões que envolvem a materialidade. Tudo é palpável, e aí você fica muito conectado com ter, com possuir, com viver as coisas sob o ponto de vista do aspecto material. E até porque a gente nasce e não é ensinado, não é orientado, né? Não chamam a atenção da gente para a existência de aspectos sutis que o tempo todo estão permeando mesmo esse contexto material da terceira dimensão. Mas como eu disse, né, lá no primeiro vídeo, e isso é uma coisa para a gente não esquecer, não perder de vista, nós somos seres espirituais que estamos aqui na Terra vivendo uma experiência como humanos. Então nós, na verdade, viemos de uma dimensão mais sutil e estamos aqui vivendo essa dimensão mais densa, palpável, né? E aí, quando eu falo de reconexão, eu estou exatamente falando de nós começarmos assim, a nos movermos no sentido de promover uma reconexão entre esse mundo aqui de terceira dimensão, onde a materialidade predomina, e a gente conseguir reconectar isso com o nosso aspecto divino, que são os nossos aspectos mais sutis. Mas aí, para a gente fazer esse caminho de volta, de reconexão, a gente precisa entender uma série de coisas que, na verdade, fazem parte desse caminho e que também são ferramentas que, de alguma forma, elas nos dão suporte para fazer esse caminho de volta. E também aprender a, estando aqui nesse mundo onde a materialidade ela é o que a gente vive no dia a dia, né? Tá muito mais ligado, a gente precisa de coisas materiais aqui, então a gente precisa então entender também sobre a nossa multidimensionalidade. Nós somos seres multidimensionais, né? E o que é isso? É que, na verdade, nós temos esse corpo físico, que é o corpo que nós lidamos com maior facilidade. Ele é o veículo que, nesse planeta aqui, de terceira dimensão, onde a vida é material, né? Ele precisa... ou melhor, nós precisamos dele para estarmos vivendo aqui essa experiência. Mas nós não temos apenas esse corpo material. Nós temos esse corpo material denso, né? Biológico, né? Mas nós temos vários outros corpos, só que eles são mais sutis. E aí nós não vemos. Nosso olho, ele só pode ver dentro de uma faixa de luz, né? E quando os corpos são mais sutis, nós não conseguimos ver. Algumas pessoas
que têm uma extrasensorialidade e elas vêm dotadas de repente, um olho mais bem munido, vamos dizer assim, né? Ela consegue ver coisas, né? Mas, assim, no geral, não. Nós temos a faixa onde nós vemos. E aí, esses corpos vibram em faixas frequenciais, vibracionais, né? Que o nosso olho não vê. Mas eles estão aqui e eles são super importantes. E eles são exatamente os nossos outros veículos que nos permitirão fazer esse caminho de volta. Mas é preciso aqui não só primeiro identificar, aprender sobre eles, aprender a lidar com eles, a reconhecê-los, a saber como eles se expressam. Mas além disso, ainda precisamos de vamos dizer, conhecer a importância deles também e saber como lidar com eles. Sintetizando, a gente precisa, mesmo não os vendo, mas nós não os vemos, mas podemos percebê-los. E com treino nós passamos a ficar craques nisso até, se quisermos. E aí, conforme a gente vai aprendendo a lidar com eles e a registrar, ou melhor, identificar o que eles registram, nós vamos usando isso aqui. E eu pretendo fazer... Eu tenho uma aula, mas ela é bem grande, e eu vou deixar depois no canal para quem quiser olhar, porque ela é grande. Foi uma aula que eu dei, mas ela é bem legal, mas... Ela é grande, mas ela pode ser vista assim, você vê durante um período, depois você para, depois você vê um outro pedaço e assim vai. Eu vou colocar isso no canal. Mas eu vou fazer uma aula mais condensada sobre a multidimensionalidade, onde então nós vamos entender, vou falar aqui en passant, que nós temos esse corpo físico. Aí, coladinho no corpo físico, nós temos um corpo que é chamado energético ou duplo etéreo, que na verdade ele é um corpo igualzinho ao nosso corpo físico biológico. Tudo que o nosso corpo biológico tem, esse corpo energético tem também. E é ele quem vai fazer a conexão entre o corpo físico e o corpo que vem após ele, que é um corpo emocional. O corpo emocional, como o próprio nome diz, ele na verdade traz o registro de todas as emoções, né? De tudo que a gente viveu, inclusive em outras existências. E é por isso que às vezes a gente inclusive muitas pessoas têm sentimentos que elas não conseguem identificar com situações vivenciadas nessa vida, nessa existência, mas é porque às vezes foram situações muito marcantes e que elas ficam aqui e de alguma forma, se você tem essa sensação, tem essa conexão, é porque você precisa compreender ainda alguma coisa a respeito disso, né? Aí então, já falei do corpo biológico, que é esse aqui que estamos vendo, com o qual nós o tempo todo nos comunicamos, né? Aí temos o corpo energético. Esse corpo energético, ele é o corpo dos chakras, né? E dos nadis. Nadis são os canais de energia que estão em todo o nosso corpo. E eles desaguam, eles são pequenos canais menores. Por exemplo, a acupuntura usa esses canais, né? Eles é que fazem os meridianos, onde os acupunturistas vão lá e procuram os pontos, e através desses meridianos eles conseguem modular melhor a nossa circulação de energia, né? E esses canais menores, eles vão desaguar nos grandes canais, que são os chakras, né? E aí são esses chakras, e os chakras, só lembrando que eles estão ligados aos nossos sistemas endócrinos. Então, o corpo energético, inclusive, ele se liga com o nosso corpo biológico através, inclusive, dos nossos sistemas endócrinos, né? Para cada chakra que está ligado a um sistema endócrino. E a gente vai poder ver isso com um pouquinho mais de
especificidade. Quem quiser também tem bastante coisa, pode procurar, porque vai começando a ver, vai lendo, vai vendo e já vai aprendendo. Então, corpo biológico, corpo energético, que tem os chakras, né? E todos esses canais que permeiam o nosso corpo. Esse corpo é o corpo que faz a conexão do nosso corpo biológico com o corpo emocional. E é por isso que também muitas emoções, elas acabam, na verdade, quando não estão bem resolvidas, não estão bem elaboradas, tem questões ali que precisam ainda alcançar um ponto à frente de compreensão, de elaboração. Às vezes nós trazemos essa falta de resolução como um transtorno para o nosso corpo biológico, e ele vem através do corpo energético. Ele está lá no corpo emocional, afeta o corpo energético, que coloca, né, no corpo biológico. E aí nós temos então as doenças psicossomáticas, né? Não só do corpo emocional, mas também até do corpo mental. Depois do corpo emocional, temos os corpos mentais, que são dois, tem um mental inferior e um mental superior. Eles são divididos assim porque, vamos dizer, tem o mental inferior, que lida com as questões mais concretas, que exigem o mental, coisa da inteligência, né, da cognição em si e tal. Mas depois tem um corpo mental superior que vai estar mais relacionado com a questão da consciência, né? Tem uma elaboração maior. E aí depois você tem um corpo búdico, átmico, e um espiritual. São vários corpos. E esse caminho de volta, ele é feito através desses corpos. A gente vai compreendendo e vai aprendendo sobre eles, e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai integrando. Agora, voltando um pouquinho lá para o início do que eu falei, da questão da reconexão. Então, essa reconexão, como o próprio nome diz, está falando de conexão. E o que é a conexão? Então, na verdade, assim, deixa eu ver aqui, só para não me perder, não sair do caminho, né? Essa reconexão, ela vai conectar esse aspecto terreno que a gente vive com o divino. E aí, o que nós precisamos entender é que, em qualquer situação que a gente vive, embora estejamos lidando com o mundo material, mas está sendo perpassado uma série de acontecimentos, né? Registros que eles estão relacionados com essas nossas dimensões mais sutis. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples, só para entender do que eu estou falando. Às vezes você está conversando com alguém, num diálogo ali, e de repente aquele diálogo não fica muito legal, e aí você lembra que toda vez, ou com muita frequência, quando você conversa com aquela pessoa sobre essa situação, acaba sentindo umas emoções que não são muito agradáveis. E aí o que é isso? Aí, quando você fica aqui só nesse mundo material, você olha aquilo como uma conversa, e toda vez que você vai ter uma conversa, de repente isso vai acontecer e você não vai sair disso. Mas se você estiver mais antenado, você vai tentar entender, você vai tentar através da sua percepção, entender o que é que acontece naquelas conversas que não deixa você bem, que está mal resolvido, e que você pode então, a partir dessa curiosidade, você pode ir buscar então uma compreensão melhor de que registros são esses que estão num lugar onde você não vê, mas eles são atuantes, né? E assim, isso é para qualquer situação. Eu dei esse exemplo, mas pode ser você lendo um livro, alguma coisa vai e te aciona, né? Mas por quê? Porque, na verdade, a conexão é algo que a gente vai conseguir na medida em que a gente tem uma atenção plena de qualquer coisa que estejamos vivendo. E aí, como é que se chama isso? Essa atenção plena,
quando você está, seja numa conversa, seja num estudo, seja fazendo qualquer coisa, você está ali completamente atento, pleno ali com a sua atenção. Isso, na verdade, se chama estado de presença. E estado de presença não é estar presente. Você pode estar presente e não tem nenhum estado de presença, sabe? Estado de presença é você estar completamente presente naquilo que você está fazendo em qualquer momento. Isso vai fazer com que você possa viver uma vida mais plena, onde você percebe uma série de coisas que você não percebe quando você vive no piloto automático. E a maioria das pessoas, ou pelo menos muita gente, vive no piloto automático. O que é viver no piloto automático? Vou dar um outro exemplo também bem simples. Você levanta de manhã, vai pro banheiro, faz xixi, escova os dentes, passa na cozinha, toma um café, às vezes nem senta para tomar um café, veste sua roupa e vai embora. Ou pega o carro, ou pega o ônibus e tal, vai, trabalha, volta, chega em casa cansado, toma um banho, come, vê um pouco de televisão, ou vai olhar o computador, ou vai olhar, né, o telefone, agora é o telefone, né? E você vai dormir. E pronto, seu dia passou. E você, às vezes, não prestou atenção como é que foi aquele dia. Você ficou ali só no piloto automático, fazendo o que você precisava fazer. E aí, como é que você vai conseguir entender como é que a sua vida está andando? Então, o contrário disso é o estado de presença. E o estado de presença vem com o quê? Vem com uma busca pelo autoconhecimento. É claro que tem gente que chega aqui nessa existência que já chega aqui com estado de presença, mas são poucos. Agora, muitos mais. Por quê? Porque agora as crianças que já nascem, que são as índigos, as cristais, as arco-íris, elas, na verdade, estão nascendo nesse momento porque elas têm uma função para esse momento de transição do planeta e da raça, e elas vêm, na verdade, já com isso pronto. E por isso, muitas delas têm dificuldade de se adaptar ao nosso jeito de viver, porque elas estão muito mais à frente, né? Então, isso que eu trouxe até agora, e para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu vou conversar com vocês sobre a possibilidade de quem, assim, está interessado e a gente fazer, de repente, uma live ou um vídeo mais longo, se as pessoas topam, ficam interessadas em ver, né? Mas, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, isso tudo que eu falei até agora, na verdade, traz pra gente exatamente a importância da busca pelo autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai nos trazer a possibilidade de nós, por exemplo, entendermos o que é conexão, não só entendermos, descobrirmos, mas aprendermos a sustentar essa conexão, porque é a conexão, inclusive, que vai ser assim, ela vai precisar estar presente, nós vamos precisar estarmos conectados para conseguirmos termos insights. O insight é uma coisa que ele vem exatamente quando você está bem conectado em tudo que você faz, que você está com a atenção plena naquilo ali. E essa atenção plena não é de uma coisa quietinha, parada, não. Aliás, meditar não é só quieto. A gente pode meditar com a quietude, você pode escolher, mas meditar também é em ação. E quando você aprende isso passa a integrar a sua vida e o tempo todo você está fazendo coisas e você está conectado. E essa conexão, né, esse estado de presença também, e que vai, então, fazendo com que fique mais fácil, que você vai tendo insights, é isso que vai também começar a promover o caminho de volta, que é a reintegração desses nossos corpos sutis até chegar ao corpo espiritual, que aí vai nos colocar vibrando numa frequência muito mais alta
E aí onde a sua vida começa a ficar diferente. Por quê? Porque quando a gente vai atrair na nossa vida ressonância com as frequências, com tudo que está na frequência em que nós estamos vibrando. Aí eu vou falar também, vou fazer um vídeo sobre vibração, frequência e ressonância. O que é isso? Mas a gente vai, na verdade, atrair para a nossa vida tudo que tem ressonância com a faixa frequencial em que nós estamos. E quando você está numa frequência mais alta, que você alcançou exatamente através do autoconhecimento, compreendendo essa multidimensionalidade e entendendo que também nós estamos fazendo um caminho de volta, o que vai acontecer é que a vida vai ficar muito melhor, muito mais fácil, e você vai ter muito mais facilmente tudo que você precisa. Vou parar por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem e por estarem interessados. E a gente vai dando continuidade, tá? E outra coisa, se alguém tiver algum interesse em alguma coisa mais, assim, quiser falar sobre um assunto, né, que tem a ver com isso, bota aqui, porque na medida do possível eu vou conversando sobre isso, tá? Nesse primeiro momento eu estou tentando fazer uma introdução e aí depois nós vamos ampliar. Eu peço que as pessoas que estiverem interessadas nisso se inscrevam e compartilhem também, exatamente para que a gente possa criar essa sanga. E sanga, na verdade, quer dizer, sanga é um termo budista que fala sobre os grupos que eles têm interesses em comum, seja qualquer interesse que for, né? No budismo isso é usado para aqueles que estão conectados com a filosofia do budismo, mas eu gosto muito desse nome, porque a sanga assim, é quem tem realmente, quem quer, quem está interessado naquilo e que se junta até naturalmente, tá bom? Então tenha um ótimo final de semana e nos vemos em breve.